Vai glorificando que Ele fortalece você nesse processo. Vai glorificando que Ele te dá graça. Vai glorificando que Ele te sustenta. Vai glorificando enquanto Ele te diz: não temas que eu te ajudo. Oh, aleluia. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Se eu creio, Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Cante. Deus tem o melhor para mim. Eu creio, eu creio. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Eu creio. Quem acredita nisso? Quem toma posse disso? Oh, aleluia. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, igreja. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel. Vamos continuar debaixo dessa atmosfera, debaixo dessa revelação, dessa graça, dessa unção. Oh, aleluia. Livro do profeta Daniel. Eu só quero corroborar aqui, eu não vou me alongar não. Nós já temos recebido muito da parte de Deus. Como é bom poder retornar a essa casa. Eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade. Aleluia. Profeta Vinícius Iracê, pastora, profeta Ariane, Deus abençoe. Que alegria poder retornar a essa casa. Jesus para as nações, aleluia. Oh, glória. Daniel capítulo de número 10. Quem encontrou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu te espero, vai. Vai que é pra gente ir junto. Daniel capítulo de número 10. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Não é frase de efeito, não é bordão de evangelista. É a realidade de quem está desfrutando de um ambiente que coopera com aquilo que ele libera. Aleluia. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Oh, aleluia. Olhe para 2 ou 3 aí e diga: aguente a visão. Eu falei para falar para 2 ou para 3. Que preguiça é essa de falar com um só? Diga aí: aguente a visão. Aguente a visão. Aguente a visão. Você vai aguentar a visão que Deus te deu. Ele deu para você porque você suporta. Oh, aleluia. Versículo de número 7 em diante, capítulo 10. Agora sim, todos os que acharam, digam amém. Diz assim, verso 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só, e tive esta grande visão, e não restou em mim força. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e eu não retive força alguma em mim. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Então certa mão me tocou e fez com que me levantasse. E tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, ele disse: Daniel, homem muito amado, atende às palavras que te vou dizer e levanta-te. Oh, aleluia! E ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé. Complete aí para mim, por favor. E ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé.
Em outras versões vai dizer: e falando ele comigo esta palavra, levantei-me. Tremendo, mas levantei-me. Agora entenda isso aqui, ó. Com medo, mas levantei-me. Preocupado, mas de pé agora diante da visão. Ainda sem discernir muita coisa do que me apareceu, mas de pé, suportando aquilo que Deus está me apresentando. Só mais uma vez antes de sentar, olhe para quem está do seu lado e diga: a visão é sua. Você vai aguentar. Diga assim: Deus deu para você, porque você aguenta. Bota a mãozinha no ombro de alguém aí, deixa essa pessoa perceber que ela não entrou numa social nessa noite. Deixa ela perceber que ela se assentou ao lado de um profeta, de uma profetisa do Eterno nessa noite. Com a mão no ombro dessa pessoa, sacode ela igual Daniel sacudiu o anjo, e diga assim para ele ou para ela: você aguenta. Levanta, levanta. Vai tremendo, mas levanta. Com medo, mas de pé. Às vezes o joelho bate um no outro, mas sustenta, aguenta. Porque essa visão é sua. Deus deu para você. Senta dando glória a Deus aí, aleluia. Aguenta a visão, meu filho. Aguenta a visão, minha filha. Aguenta a direção que Deus te deu. Aguenta aí. Aguenta aí. Aguenta aí é melhor pra gente, né? Que é mais do populacho, é uma linguagem mais abrasileirada. Diga comigo: aguenta aí. Já viu quando alguém está te apertando, está te apressando, e você precisa cumprir com um prazo, com alguma coisa, e aí a melhor maneira de você dizer que vai dar conta é dizer: aguenta aí, né? Segura aí. Só para você entender, Daniel está recebendo uma pequena porção, ou uma parte da revelação, daquele compêndio da revelação das 70 semanas. Eu poderia aqui, sem sombra de dúvida, afirmar que essa é a maior revelação escatológica que Deus está apresentando a alguém. E o que a gente está falando tem uma base bíblica tão forte que é praticamente impossível falar sobre isso quando falamos, seja em João, na revelação que o Senhor lhe deu na ilha de Patmos, no livro do Apocalipse, e não fazer um contraponto com isso quando falamos sobre Daniel ou sobre João. Porque é algo muito contundente. É uma revelação à frente de todos os tempos, do tempo de todos os homens que vieram antes de nós, e sobretudo do tempo de Daniel. E é interessante que Daniel e João também não são contemporâneos no mesmo tempo. Todavia, aquilo que Deus revelou a João muitos anos mais para frente, lá na frente, naquela prisão na ilha de Patmos, tem total coerência com tudo aquilo que Deus está revelando a Daniel. Então a primeira impressão que a gente tem, falando assim a grosso modo, é que não fazia sentido Deus revelar isso para Daniel por conta do próprio Daniel, porque ele nem estaria dentro da realidade daqueles dias que Deus estava revelando para ele acerca da visão. Tanto é que a visão era para o fim dos tempos e não para o tempo de Daniel. Uma das outras provas que a gente tem como base é que o próprio Daniel se preocupa, o próprio Daniel se preocupa, e ele querendo saber se precisava tomar mais alguma decisão ou alguma atitude diante daquilo que Deus está revelando para ele, preocupado em ser um homem coerente, disciplinado, diligente no comando de Deus, ele vai perguntar: Senhor, o cumprimento dessa visão que o Senhor vem me revelando, ela é para quantos dias? Ela é para quando? O que mais o Senhor quer que eu faça dentro dessa revelação? E aí o Senhor vai dizer para ele: Daniel, isso já não te convém saber, tão somente tu, porém, vai até o fim. O que Deus está dizendo? Continua sendo quem você é, orando como você ora, buscando como você busca, e isso já é o suficiente, tanto para que você prepare a visão que eu te dei para os homens que pertencem a esse tempo, quanto para você que não viverá a realidade da visão no tempo presente, ou seja, quando ela vai se desenrolar, mas é a ponte que eu vou usar para anunciar o que eu estou para fazer a todos os homens. Então veja como Daniel é visionário. Agora, isso não aconteceu do dia para a noite. Desde o capítulo 1, que começa a trazer a narrativa de como foi a entrada de Daniel na Babilônia, no cativeiro, ele estava entre os cativos de Judá,
você vai perceber, já foi falado sobre ele hoje aqui. Assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. E dentro desse contexto, ao cabo dos dias de consagração, de separação e de alinhamento, Deus entregou excelentes dons e repartiu virtude entre eles e os companheiros dele de cárcere. Mas o texto vai dizer que para Daniel não foi coincidência, porque a motivação de andar em retidão partiu dele. E por isso o texto diz que Deus deu a Daniel graça, favor. E para Daniel, de tudo aquilo que repartiu sobre os outros, para ele deu 10 vezes mais. 10 vezes o quê? 10 vezes ao ponto de Deus olhar para ele, e até os caldeus que não tinham uma linguagem, vamos dizer assim, gospel, evangélica, olharem para ele, mesmo não conhecendo o Deus que ele servia, dizerem: olha, nele há o Espírito excelente dos deuses. Conseguiam compreender que haviam virtudes em Daniel que manifestavam coisas extraordinárias. E que virtudes eram essas? Era a interpretação de sonhos, visões acerca de coisas que determinariam governo e coisas nacionais. Presta atenção, Deus vem revelando para Daniel, primeiro coisas pontuais, coisas que acontecem entre pessoas próximas, depois coisas que acontecem dentro do palácio, coisas que agora tem destino, tem rumo com aquilo que vai acontecer com a nação. Então veja, Deus vai ampliando o leque de atuação do dom, do ministério profético que confiou a Daniel, e vai irradiando, aumentando o raio de atuação, primeiro dentro do palácio, depois dentro do reino, agora para a nação inteira. Lembrando que a Babilônia era a nação globalizada, a maior da época, maior até do que o Egito, que é mais popular, mas não foi maior do que a Babilônia nos seus dias. Então presta atenção nisso aqui. Deus começa a revelar para ele coisas que através do seu estado impactam o mundo, coisas que através do país que tornou ele cativo impactam o mundo, e isso vai ampliando a visão de Daniel. Deus vai passando com ele esse tempo e vai ampliando, e você vai vendo Daniel começar a desenvolver hábitos de consagração que o texto vai manifestar para a gente. No primeiro dia ou no primeiro período foram os legumes, lembra? Foi a abstinência. E depois você vai ver Daniel na manutenção do hábito de oração 3 vezes ao dia. Camila, eu não entendi. Ele vai compreendendo que a plataforma do que Deus quer estender sobre a vida dele para ampliar a visão precisa de uma base constante e consolidada. Presta atenção, tudo que Deus tem para revelar na sua vida já está pronto no plano da eternidade. Deus pode entregar isso para você a qualquer momento. Camila, e por que Ele me entrega partes do plano e não me entrega o plano inteiro? Não é porque o plano não está pronto, é porque você não está com a plataforma pronta para aguentar a totalidade da revelação. Então, para nós que estamos aqui, o que precisamos fazer? A mesma coisa que Daniel fez, fundamentar a base e deixar Deus seguro na ciência, ou seja, no saber de que nós estamos prontos para aquilo que Ele quer operar. Deus está liberando aqui agora, enquanto eu estou falando, palavra que está até espírito de ousadia. Deus está dizendo: para de se acovardar diante da revelação do plano que eu tenho para a tua vida. Comece, ao invés de fugir, comece a dizer: Deus, eu estou pronto, consolida a minha base, aumenta a minha plataforma, estende os meus limites. Como eu faço isso, Camila? Consagração, separação, orientação. Aumenta teu leque de entendimento espiritual e a tua plataforma do mundo físico será muito mais excelente. Aquilo que pessoas demoram anos para entender, você vai entender em minutos. Deus está em cima. Deus é espírito. Quem está em cima governa no que está em cima, no que está no meio, no que está embaixo e no que está debaixo da terra. Foi o que disse Davi. O que nós estamos querendo dizer? Que quem está na terra só discerne o que é da terra. A Bíblia diz que a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, quando você se conecta com quem está em cima,
Que é isso, Camila? Ainda não entendi. Vai entender, porque eu vim falar rasgado. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: fortalece o teu espiritual, que o teu emocional não vai descer. Fortalece o teu espiritual, que eu vou estabilizar o teu físico. Prioriza o espiritual, que você vai ver a tua vida andar. Primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você já percebeu que quando você para de orar, tua vida não anda? Que quando você para de consagrar, tua mente não funciona na mesma velocidade? Você não já percebeu que quando você abandona a prática do jejum, você diminui o nível de intensidade da tua autoridade? Deus está dizendo: eu liberei uma chave, uma plataforma firme, então consolida ela, porque teu plano está pronto. O teu plano está pronto. Olha para quem está do teu lado aí agora e diga para essa pessoa: a visão está pronta. Diga, a visão está pronta. Que é isso, Camila? Teu futuro está pronto, e Deus não quer que você acesse ele no futuro. Deus quer que você tenha acesso a ele agora. Ele quer te ver pronto para tomar posse daquilo que ele preparou para você. Eu não posso mentir para você. A única maneira de você dar conta do que é maior do que você é confiando naquele que te entregou a visão. Então, sinceramente, não é afastado dele que a tua empresa vai prosperar, porque antes de conhecê-lo você não tinha tino para negócios. Não é afastado dele que a tua vida espiritual ou ministerial vai prosperar, porque antes de conhecê-lo você mal sabia falar alguma coisa entre o Novo e o Antigo Testamento. Aí agora que tu tens uma plataforma, tu está confiando no que tu construiu. Está confiando no que você conquistou, e é por isso que de um tempo para cá tua visão está limitada. Mas Deus está dizendo: começa a buscar de novo as coisas que são de cima. Busca aqui em cima, que eu estendo a plataforma aqui embaixo. Sabe o que Deus está dizendo? Vem comigo na vertical, que eu cuido da horizontal. Me busca aqui, ó. Daniel fazia isso, e Deus ia começando a ampliar o leque da visão. Deus começou a entregar coisas maiores. Agora presta atenção nisso aqui. Quando a visão ela é grande, Camila, como é que eu sei que a visão é grande? Porque é tudo tão relativo, é tudo tão proporcional. Não é? Às vezes o que é grande para mim não é grande para o outro, né? Por exemplo, tem gente que está aqui, vai ver, está ouvindo: Camila, 1 milhão não é muito. Para algumas pessoas aqui 1 milhão não é muito. Não para mim, mas para algumas pessoas, 1 milhão. Não, mas você está entendendo o que eu estou falando? É a questão proporcional. Você pensa, é relativo a cada um. Só que o que eu estou falando aqui não cabe no campo da relatividade. É grande a ponto de que as pessoas observem, e diante do que Deus está por fazer, todas juntamente considerem e digam: foi o Senhor quem fez isso. Lembra? Foi o Senhor quem fez isso. Quem conhece o texto completa aí. E é coisa grande, maravilhosa aos nossos olhos. Então eu não estou relativizando. Eu não estou aqui falando sobre uma porção para cada um. Eu estou aqui falando sobre uma visão. Eu estou falando aqui sobre um propósito de vida. Eu estou falando sobre você se tornar flecha polida na mão de Deus para acertar um alvo inevitável, porque este alvo tem o teu nome. É isto que Deus está proporcionando para Daniel. E qual é a única forma de recebê-lo? Consagrando, se santificando, se separando. À medida que ele ia fazendo isso, Deus ia ampliando o leque das visões. Agora escute: toda grande visão você só sabe que é grande, volto a dizer, não dentro do campo do que é relativo. Me escuta, redobra a atenção. Toda visão você só constata que ela é realmente grande quando ela começa a envolver a tricotomia do seu ser. O que é a tricotomia do nosso ser? Espírito, alma e... Ou seja, quando ela envolve essas 3 áreas. Se você diz que tem uma visão e ela só envolve o teu emocional, isso aqui, ó, você chora quando lembra da visão, você tem esperança quando lembra da visão, teu olho mareja quando você lembra da visão. O emocional já está comprometido com a visão, mas você não acorda cedo para cumprir a visão.
Você não entrega currículo para cumprir a visão. Você não faz um investimento para cumprir a visão. Você não dizima para cumprir a visão. Não oferta para cumprir a visão. Não trabalha para cumprir a visão. Eita, que no emocional a visão tem tudo. Tem cor, tem fundamento, tem planejamento. Na emoção a visão está perfeita em como Deus te deu. Você se vê como Deus disse que você ficaria. Você se vê aonde Deus disse que te levaria. Você se vê comandando o que Deus disse e as áreas que Ele disse que você governaria. Quando Deus levanta um profeta para reafirmar o cumprimento da visão, você chora, você diz, é de Deus, mas teu corpo não tem envolvimento nenhum com a visão. Você não faz campanha, você não dobra joelho, você não sabe o que é jejum, você não faz propósito, você não entrega voto. Você vem com aquela conversa de que Jesus já entregou tudo e de que você não precisa entregar absolutamente mais nada. Seu corpo vive descansado na visão. Mas perceba, existiam visões que Deus começou a dar de âmbito nacional para Daniel. Escute, antes de âmbito global, Deus começou a entregar visões de âmbito nacional, governamental, reino, ao ponto que ele chegava, depois de voltar do arrebatamento da visão, a ficar 7 dias acamado. Quantos dias? Quantos dias? Às vezes por causa de 7 minutos do que ele viu, 7 dias na cama. Quanto tempo dura uma visão? Quanto tempo você acha que durou o sonho que você sonhou essa noite? A gente acorda e diz assim, essa noite eu tive um sonho, essa noite eu sonhei o mesmo sonho a noite inteira. Impossível! A neurociência deixa claro que não tem como. Um sonho, ele tem uma durabilidade muito curta. Um sonho muito longo não passa de 5 minutos, gente. Mas a gente acorda dizendo, menino, eu sonhei esse sonho a noite inteira. Não é? É a intensidade, porque o tempo na área do cognitivo é trabalhado totalmente diferente do que na área do tempo real. Então Daniel, muitas vezes, para ver algo que envolvia muitos anos e algo que envolvia muito tempo, passava como minutos na visão, nas visões que ele tinha, certamente, ao ponto de que quando voltava, sabe quem estava abalado? O corpo. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Deus diz assim, a visão que você diz que eu te dei, não fui eu que te dei. Por quê? Porque quando eu dou visão que abala a alma, ela também abala o corpo. Ela tem que envolver teu braço, tem que envolver tuas pernas. Já viu o judeu orando na frente do muro? Eles com a boca pronunciam a oração, com o corpo eles se movem e com o espírito estão entregando aquela súplica diante de Deus. Não estou entendendo, tá? Sim, Deus está dizendo, olha como é que eles ficam na frente do muro, ó. O espírito suplica, a alma sente e o corpo se move. Eles estão dizendo, eu sou oferta viva, eu estou aqui em espírito, em alma e corpo. Eu quero que o Senhor me receba por inteiro. Completa aí, eu quero que o Senhor me receba por... Abre a boca, eu quero que o Senhor me receba por... Deus está dizendo, a visão é minha, mas o espírito, a alma e o corpo é teu. Se envolve. Começa a envolver teu corpo. Começa a envolver teu corpo. Começa a envolver tua rotina. Começa a envolver teus horários. Começa a cansar tua carne. Se tu dizes que tem um sonho e a tua carne ainda não se envolveu a ponto de se cansar, é porque esta visão ainda não é grande o suficiente. Uma visão que é grande o suficiente, ela traz suor, ela traz dores, ela traz envolvimento absoluto. Eu não sei para quem, mas Deus está dizendo, até quando você vai deixar a sua energia ser consumida pela frustração do que você não fez? Dá mais trabalho fugir da visão do que abraçar ela. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, ei, você não está cansado da visão. Ai, a visão é grande, eu estou cansado. Não, essa estafa, essa angústia, esse marasmo, essa letargia, você dorme 12 horas e levanta cansado. Deus está falando contigo. Duvida não que eu te chamo pelo nome. Deus está falando. Aí você diz, sabe por que você está assim? Porque dá mais trabalho fugir do que abraçar a visão. A energia que você usa para fugir, ela é contrária à vontade de Deus. Então você se cansa muito mais fugindo do que aceitando. Aí você vê a visão grande, o projeto grande, o negócio grande, a família grande, o ministério grande. Você diz, eu não vou dar conta, vou fugir.
Só que a força que você precisa empregar na fuga, que é onde está a força contrária de atração para o que Deus está te chamando, faz com que você empregue maior esforço. E Deus está dizendo: para de fugir de e corre para. Pega a mão dele, pega a mão dela, vai, pega de qualquer jeito não. Se você sentir que ele segurou com um pouco de frescura, dá uma apertada, dá uma apertada. 2, começa a sacudir, para ver se ele transborda de glória. Vai sacudindo. Ai, Camila, eu acho que não precisa disso. É porque você não quer envolver teu corpo. Você não quer envolver teu corpo. Você quer receber tudo por osmose. Você quer dinheiro por osmose, alegria por osmose. Pega a mão dessa pessoa e sacode ela. Envolve o corpo dela nessa mensagem. E diga para ela, aguenta a visão. Se envolva na visão. Se envolva na visão. Orabacandele, manaia, suricandeleia, reboria, nome da sumine, amaiacando. Você que está em casa, olha, você aguenta. Você que está no trabalho, escuta-me, você aguenta. Você que está aí na folga do plantão, você aguenta. Quando Deus te deu aquela unção lá na prisão, quando Deus te deu aquela unção lá no dia mau, quando Deus te escolheu, quando ninguém ainda sabia que você era naquele dia, você não tinha visão, mas já tinha unção. Lembra? A Daniel, Deus deu virtude, espírito excelente, que é isso? Ele foi ungido separado para esses dias. Aí você diz: Camila, então o que eu faço? Deus está dizendo: pare de fugir. Você pode salvar muita gente se você abraçar seu chamado. Se você abraçar a visão que Deus te deu, para de fugir. Você sabia que tem gente na tua casa passando processo só porque tu é um fujão? Eu vou falar, tem doença que ainda não foi curada, porque a cura é você dentro do chamado e você foge da visão. Daniel voltava com o corpo cansado. Aí nesse dia Deus vai começar a entregar a primeira parte. Eu fecho aqui. Só que nesse dia foi tão grande. Deixa eu te falar. O alinhamento de Deus e Daniel já estava tão no prumo. Alguém aqui conhece essa expressão, prumo? Tem pedreiro aqui? Esqueci que eu estou em Alphaville. Tem mestre de obra aqui? Engenheiro, arquiteto? Prumo. Para manter no nível. Escuta. O alinhamento de Deus e Daniel estava tão no prumo, que a narrativa textual dá a entender que ele não estava no momento de oração, não estava no momento de culto. Ele simplesmente estava em trânsito com amigos. Em trânsito com amigos. E em trânsito com amigos, o Senhor vai na mesma hora e arrebata ele numa visão. Só que esta visão, Deus abriu um leque que ultrapassou o espiritual para o físico. Para você que acredita que o mundo espiritual é só uma coisa sensorial, tu tinha que estar nesse dia. Atravessou o físico. Rompeu o físico. Os amigos dele sentiram um temor diante do que viram, porque o texto diz que a visão era... E saíram correndo. Aí ele diz assim, relatando: eu, Daniel, fiquei só. Vamos lá? Eu, Daniel, fiquei só. Irmão, quando a visão é grande, ela vai assustar até quem é teu amigo, até quem está contigo, até quem ora com você. Só que presta atenção que isso aqui tem um pouco a ver também com o que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco. Lembra? O texto de Atos vai ter duas versões. Em uma diz que os homens que andavam com ele viram o forte resplendor de luz do céu que o cercou lá na sua conversão. E diz que não ouviram. Mas no outro texto vai dizer que eles ouviram, mas não viram. Camila, essa divergência não importa, porque o que importa é que era para Paulo. Responda para mim, Paulo viu ou não viu? Ouviu ou não ouviu? Agora vem para os amigos de Daniel. De fato, eles se esconderam por medo, e o texto diz que Daniel ficou só. E daí, Camila, exatamente é o que eu te pergunto. Que diferença faz? Responda para mim, Daniel viu ou não viu? Viu ou não viu? Porque a visão era para ele, só fica
quem tem que ficar e quem está na visão. Então você precisa suportar quando até pessoas que você ama, não é que não acreditam, elas só não suportam abraçar o que você está abraçando, aguentar o que você está aguentando. Só que Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: não precisa ter medo e fugir do seu propósito, porque no dia que eu te ungi, eu te preparei para suportar o que eu ia te mostrar. Você está pronto? Fica de pé do teu lugar em nome de Jesus. Oh meu Deus, oh meu Deus, deu exatos 28 minutos agora. Falei muito, gente? Falei não, hoje eu falei igual uma metralhadora, mais rápido que nunca. 28 minutos, que eu creio que podem acrescentar até 28 anos da sua vida, se você ampliar a sua visão. O anjo veio quando ele caiu, por quê? Porque você não pode cair no começo da visão. Tem gente que caiu no começo da visão e pensa: eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. O que Deus me deu, Camila, é muito grande. Minha família é muito complicada. O ministério que Deus me confiou é muito complexo. Cada um aqui tem a sua visão. E diante do que Deus começou a te mostrar, você, bum! Ou caiu, ou fugiu, se escondeu. E Deus te trouxe hoje aqui e está manifestando a sua palavra. Está dizendo para você: ei, levanta. Quando o texto diz que o semblante dele desfigurou e ele perdeu a força, trocando para miúdos, desmaiou. Mas olha isso aqui, a consciência continuou lúcida e em evidência. Significa que o corpo, matéria, estava fraco, mas a mente continuava lúcida. Oh glória. Totalmente diferente de como trabalha o diabo, né? Lúcida. Aí o Senhor vem, ou melhor, o anjo vem. Engraçado que o anjo vem, bota a mão em cima dele, manda ele levantar, mas não levanta ele. Porque Deus não te coloca de pé diante da visão que você tem autoridade para discernir. Não entendi, Camila, vai entender. Deus está dizendo: eu não preciso te levantar de onde eu te dei condições para se pôr de pé sozinho. É só você refrear um pouquinho esse gemido que você aguenta. O anjo impunha a mão sobre ele e dizia: Daniel, levanta. Daniel, levanta. Aí o texto diz que ele vai ficando de 4, mão espalmada no chão e joelho, é de 4, que é isso? Ele começou a se esforçar para mesmo fraco começar a ficar de... E o anjo pega ele no colo? Pega não, continua impondo as mãos sobre ele dizendo: levanta. Aí olha que coisa linda, o texto não fala que ele via uma mão, o texto diz assim: e eu ouvia a voz daquelas palavras, e eu ouvia a voz daquelas palavras. Camila, o que é isso? Deus está dizendo: nem sempre você verá a minha mão te erguer, mas não fique preocupado, mesmo quando a minha mão não estiver te pondo de pé, a minha palavra vai estar te levantando, a minha palavra vai estar te erguendo. Você não precisa de toda a ajuda que acha que precisa. Você não precisa de tantas mãos quanto pensa que precisa. Você não precisa de todos os amigos que acha que precisa. Não precisa de todo o dinheiro que acha que precisa, de todo o patrocínio que acha que precisa. Assim te diz o Senhor: continua ouvindo as minhas palavras e elas serão o suficiente para te manter de pé. Levanta a mão para o céu aí agora e ore comigo. Ore comigo agora, ore comigo. Apresente diante de Deus a tua visão. Se é a família, apresente o sobrenome da tua família. Se é uma unção, apresente a área do teu ministério que está paralisada. Apresente aí agora. Apresente aí agora. Qual área da tua vida que precisa ser liberada? Qual área você quer ampliar a atuação do teu ministério? Você está pronto para isso? Você foi ungido para isso? Você foi ungida para isso? Comece a pegar.
pedir isso. Comece a dizer: Senhor, me dá capacidade de consagração, me dá capacidade de buscar mais. Eu não quero ficar mais correndo, não para longe do propósito. Eu quero correr para a visão. Eu estou só começando. Assim diz o Senhor: eu só comecei. Eu ainda tenho muita coisa para te revelar. Então se suporte, aguenta a visão. Fala com Ele aí, diga: Deus, a força que eu preciso vem de Ti, a virtude que eu preciso vem de Ti. Comece a dizer para Ele: socorre-me, Deus, me coloca de pé nessa noite, Deus, me levanta, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Pai, eu levanto a minha voz em oração com a Tua igreja, e assim como o Senhor entregou palavra àquele anjo para colocar Daniel de pé, usa todas as palavras que estão sendo e que ainda serão liberadas deste altar, e coloca o Teu povo de pé, firme. Ai, 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 ai. Libera, Senhor, uma unção que despedaça todo jugo. Vai caindo por terra agora todo jugo, toda opressão, toda impressão do inferno. Vai caindo por terra agora todo jugo, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, nem espírito de medo, mas espírito de fortaleza. Espírito de fortaleza, espírito de fortaleza. Espírito, recebe, tu tem um espírito excelente, tu tem um espírito excelente, espírito de fortaleza. Eu ministro sobre a tua vida. Recebe espírito de fortaleza, em nome de Jesus. De maneira intrépida, não pense muito, só faça. Abraça alguém aí agora e diga: você aguenta a visão. Você aguenta. Abrace essa pessoa. Abrace essa pessoa com poder. Abrace essa pessoa com poder e diga: você aguenta. Você abrace ela com poder. Libere virtude. Libere virtude e diga: você aguenta. Você aguenta. A tua história não termina na metade. Você aguenta. Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia, aplaude o Senhor, aplaude a Ele. Glória a Deus.